Cara, como é que você lida com... E aí, se você quiser falar de você ou quiser aconselhar alguém, tá válido. Aqui é um espaço aberto pra você fazer o que você quiser, fica à Amém. vontade. Como é que você lida com os aplausos? Como é que você protege o teu coração a respeito disso? Dos elogios, das críticas também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender que a glória é para Ele, a honra é dele, é tudo dele. Quando eu era menor, hoje eu tenho 22 anos, mas quando eu tinha uns 15, 17 anos, eu era muito elogiada. Ah, porque você canta bem, nossa, meio. Olha, Deus te abençoe, sabe? E aí, minha mãe, ela veio me orientar. E minha mãe não é da Caramba. igreja, minha mãe é afastada. Mas ela tem entendimento da palavra, né? E aí ela me orientou, ela falou assim: toma cuidado. Deus, ele tem toda a forma, né, de falar com a gente, porque Deus, ele usa quem quer, como quer e na hora que quer. Minha mãe, ela poderia ser usada para mim como amiga, como uma colega minha falando. Ela poderia ser usada machando em línguas, mas Deus usou ela como mãe para mim. E ela falou assim: toma cuidado com os elogios, porque. E realmente isso acontece. O inimigo, ele sabe a forma de corromper o nosso coração e a nossa mente, sabe? Sim. E hoje em dia, o mundo, ele tá dessa maneira. As pessoas, ela não canta mais por, assim, por Deus, sabe? Ela quer cantar para se exaltar, ela canta para dizer que ela canta para assim, elevar O o próprio ego ego, dela. a Isso, soberba do sabe? coração. E não é assim, sabe? E aí minha mãe falou, toma cuidado, porque o inimigo ele pode corromper o seu coração. O conselhão, né? Na época, assim, cara, o que que minha mãe tá falando? Mas guardei aquilo pra mim, porque o filho, ele é assim, por mais que ele fale assim, Nada a ver. mas quando a gente tá no cantinho da gente, a gente vai guardando tudo, sabe? E foi essa questão. Eu peguei aquilo e eu comecei a guardar no meu coração. Eu, com 18 anos, as pessoas começaram a falar mal de mim. Ah, não, porque ela canta pra se amostrar. E ai, eu tô cansada de ouvir essa garota. Isso na minha própria casa, tá? Na Caramba. minha própria, na minha própria casa de adoração. E eu falei assim, meu Deus, Senhor, o que que tá acontecendo? E eu fui conversar com a minha mãe. Cheguei em casa e pensei, poxa, mãe, lá na minha igreja o pessoal tá falando isso, sabe? Eu não canto assim, já passei por tantas coisas. E minha mãe falou assim, lembra do que eu te falei? Falei, lembra ela? É melhor 1000 vezes. E eu guardo isso, é um conselho que eu trago para todos que estão assistindo esse vídeo. É melhor você receber um conselho. É melhor você receber, desculpa. É melhor você receber, como se Uma fala? crítica. Uma crítica do que você receber um elogio. Porque o elogio, ele vai te elevar a um nível tão alto que quando você estiver errado, você não vai aceitar até uma palavra de conselho. Agora, quando você recebe uma crítica, você sempre vai estar com a mente assim, não, eu preciso melhorar nisso. Você sempre vai ter assim, Deus, me ajuda nisso. Caramba, Deus, legal. seja comigo, sabe? E aí, quando minha mãe falou isso comigo, eu falei assim, cara, eu vou começar a orar. E eu orava assim, eu falava assim, eu falei dessa maneira, eu falei, essa foi a experiência surreal que eu tive com Deus. Uma das, né? Eu falei assim, Senhor, eu fechei meus olhos dentro do meu quarto, eu falei, Jesus, eu não quero cantar no lugar e as pessoas chegam para mim e falam que a minha voz é bonita, que a minha voz é linda. Mas, Pai, que as pessoas cheguem para falar, através do seu louvor, Jesus me curou. Eu senti a presença do Senhor. Caramba. E eu orei a semana inteira, sabe, o mês inteiro. E eu já tava ficando assim, sabe, agoniada, porque a gente ora, gente. Para isso já é do ser humano. A gente ora e quer que as coisas aconteçam de uma hora Ou para outra, saiu do quarto, sabe? tá acontecendo. Mas não é assim.
E aí passou, e eu falei pra minha mãe, poxa, mãe, tô orando tanto e nada. Não falei pra minha mãe o que era, mas eu falei, poxa, eu tô orando tanto, nada, nada. Falei, amém. Fui cantar numa consagração. Olha a luta dessa consagração. Foi a consagração. E nessa época, eu tava com uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma roupa. E as roupas que eu tava no meu guarda-roupa eram todas velhas. E eu falei assim, Senhor, o que que eu vou colocar? Não é possível, eu vou ter que colocar a mesma roupa. E até hoje eu lembro, eu não tenho mais essa roupa, porque de tão velha, de tanto que Aí eu desgastou. uso, sabe? Acho que ela estava andando sozinha na rua. Eu tava com a saia azul, que tinha um cadastro assim na frente para amarrar, e uma blusa rosa, com uma sandália rosa. E eu fui. Quando eu não esperava da oportunidade do pastor da igreja, porque ninguém me conhecia. E eu fui, me chamaram pra cantar. E quando eu cantei, quando eu fui cantar, uma menina da igreja falou assim: Cara, essa garota é muito feia. Tu escutou? E aquilo ali, isso eu escutei. Caraca, mano. E aquilo ali acabou comigo na hora. E na minha mente, assim, não canta. Mas Deus falando pra mim: Canta. E aí eu falei: Amém, Senhor, tá nas tuas mãos. E cantei. Eu lembro que nesse dia eu cantei mais de 3 hinos, porque o pastor ficou ali. E o pastor entrou no mistério, a igreja entrou no mistério e eu não consegui entregar o microfone. E aí eu saí dali com uma alegria no meu coração, mas também uma tristeza por aquilo que eu ouvi, sabe? Mas eu deixei nas mãos de Deus, fui para casa. Isso no sábado. No domingo, eu fui para EBD, né? E quando eu cheguei, dormi. Quando eu acordei, que era 5 horas da tarde, eu me arrumando para ir pro culto, eu abro meu telefone. Um número de uma menina que eu nunca vi na vida. E ela mandou um texto enorme para mim. Ela falou assim: Olha, eu não sei o porquê que eu tô te mandando essa mensagem, mas algo tá me incomodando muito e eu preciso falar com você. Eu era da igreja do pastor, e ela falou assim, hoje eu sou do Candomblé e eu estava sentada no último banco da igreja. Todo mundo cantou e eu não senti nada. Quando você cantou, eu senti algo que eu nunca mais eu sentia na minha vida. Caramba. E ela falou comigo, ela falou assim, hoje eu tô no Candomblé, eu não tô preparada para voltar, mas eu quero te dizer, nunca deixe de servir esse Deus tão maravilhoso que você serve. Aquilo ali acabou comigo e eu comecei a chorar na cozinha. Eu falei assim, cara, como Deus ele é grande e fiel.